Marcos capítulo 5, verso de número 28. Pode expor no telão. Vamos ler em nome de Jesus, amém? Vai dizer assim, ó, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Podeis tomar assento por bondade. Estava pensando, analisando, nesses dias que antecederam, uma palavra para assim estar trazendo e fazer menção nesta noite. E quando eu observo a vida dessa mulher que há 12 anos ela não tem condições de assim ter aquilo que Deus mais prioriza na face da terra, que é uma família. Ela está sendo, de uma certa forma, separada, porque ela está cometida de um ato, e este ato a impossibilita não somente de estar no meio da sua sociedade, mas também a impossibilita de estar no meio da sua família e até mesmo granjear, fazer, construir uma família. E é nisso que eu quero trazer nesta noite. E o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é esse: filhos, bênçãos para a minha vida. Quem é pai pode dizer isso bem alto: filhos, bênção para a minha vida. A palavra do Senhor vai dizer que os filhos são herança do Senhor para o casal. Se nós formos observar desde o princípio, nós vamos ver que o adversário das nossas almas nunca ficou tranquilo em relação à família. Todavia, do princípio, ele já coloca uma intriga, e dessa intriga, desse sentimento de raiva e ódio misturado com inveja, começa-se ali então a acontecer o primeiro homicídio na face da terra, querendo que a família que Deus estipulou fosse aniquilada. Mas Deus é um Deus poderoso em batalha, e Ele não perde guerras, não perde batalha, não perde luta para nenhum dos nossos inimigos. E observando a palavra de Deus, eu venho olhando e vejo que a Bíblia, ela vai nos dar 3 tipos de inimigos, referente aos nossos filhos, referente aos jovens, inimigos que querem sugar as forças dos jovens e levá-los para uma terra longínqua e assim fazer escravo e sugar tudo aquilo que pode deles. O primeiro inimigo que eu vejo é o inimigo chamado Faraó, aonde ali o povo de Deus ficou por 430 anos cativo naquele lugar por mão opressora, e de uma forma como que todos os jovens que ali nascessem, as suas esperanças, os seus desejos, tudo quanto eles ouviam falar dos patriarcas, caiu por terra, porque estavam em lugar estranho, de uma forma de prisioneiro, aonde não tinham como ir para lá, nem para cá. Mas a Bíblia é tão linda que Deus vai dizer que Ele não fez o homem para ficar estacionado, Ele não fez o homem para ficar em um lugar parado, Ele fez o homem para voar como asas de águias na face da terra. E se ele tiver que correr, ele correrá com os pés como da corça. A Bíblia diz que no princípio um homem
chamado Nimrod, ele constrói uma grande torre chamada Torre de Babel, a fim de colocar o povo em um só lugar, a fim de aprisionar um povo em um só lugar. Mas isso não funciona, porque a Bíblia vai dizer que Deus, olhando dos altos céus, ele desce dentro da torre e desembarata todo o pensamento de Nimrod, colocando um povo para um lado, o outro para o outro, fazendo assim continentes, fazendo assim povos e nações diferenciadas, e dizendo: ide, espalhai pela face da terra. Até que um dia o Senhor olhou e disse a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e resolvi tirá-lo da terra do Egito. Assim eles ganharam o livramento. O outro inimigo que nós vemos é o inimigo chamado Nabucodonosor, sucessor do teu pai, conhecido por Napolazar. Depois da sua guerra contra os egípcios, na sua grande investida nas terras de Carquemis, ali ele vem então com uma grande fúria e dá de ímpeto a Jerusalém. Na primeira investida, a saber que foram 2 investidas, na primeira investida ele vai levar apenas aquilo que ele mais tem de prazer e aquilo que ele mais precisa. E o que ele mais precisava era de jovens sábios, inteligentes, de boa aparência, jovens diferenciados. Aonde a Bíblia vai dizer que nessa investida Daniel é levado, os seus 3 companheiros é levado, a saber, Mesaque, Sadraque e Abednego. Mas como esses nomes são os nomes pagãos, tiraram o nome que Deus deram a ele e colocaram esse nome. Mas todavia, ainda que eles tivessem os nomes pagãos em terra estranha, Deus os fez mais do que vitoriosos. Aonde todos olhavam para ele e diziam assim: vai morrer, não está se prostrando, vai ser jogado na fornalha, tem que se dobrar. Mas crente é como Mardoqueu, ele não se dobra, ele fica em pé, porque somente adorarás ao seu único e verdadeiro Deus. Pode jogar o jovem e o crente na fornalha, não tem problema. Uma coisa é verdade: se o Deus que nós servimos é verdadeiramente Deus, ele nos livrará da fornalha ardente. Aleluia. E a Bíblia diz que naquela ocasião Nabucodonosor olha e vê 4 homens ali naquela fornalha. Mas de antemão ele tinha jogado 3. Mas uma coisa é verdade: ele tem que entender e aceitar e falar e anunciar que o 4º homem, que na verdade era o primeiro, é semelhante aos filhos dos deuses. Mas ele estava errado, porque não é semelhante aos filhos dos deuses, ele é semelhante ao próprio Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus Javé, ao Deus Jeová, ao Deus Salvador, ao Deus que enviou o seu Filho para nos resgatar da mão opressora do maligno. O terceiro inimigo que nós vemos é o inimigo chamado Ben-Hadad. Ben-Hadad, em uma certa feita, em ocasião, dando de investida contra o povo de Deus, ele manda mensageiros chegar até Acabe e falar a seguinte narrativa. E aquele mensageiro diz assim: Acabe, Ben-Hadad diz que, preste atenção na lista, as tuas mulheres, os teus gados, os melhores, e os teus filhos, não é qualquer filho, é os melhores. E os melhores dos teus filhos já não são teu, Acabe, mas agora é de Ben-Hadad. Preste atenção na situação de um rei. E o rei, quando ele vai se impor, quando ele vai dizer não, quando ele vai, quem sabe, fazer uma guerra,
Enquanto todos estão esperando uma palavra positiva, o rei se levanta e diz a seguinte narrativa: avise a Ben-Hadad que não somente as minhas mulheres, que não somente os meus melhores filhos, mas eu também sou de Ben-Hadad. Não é isso que Deus quer ouvir da nossa boca. Deus manda um mensageiro a Acabe e diz assim, ó: não é seu, nem as mulheres e nem os filhos, não entregue ao inimigo aquilo que eu confiei nas suas mãos. E quando nós vemos esses três inimigos, agora nós vemos que tudo quanto eu e você puder fazer para evitar isso, que nós venhamos a fazer. Tudo que nós pudermos fazer para evitar isso, que nós venhamos a fazer. Eu quero fazer menção de uma moça, de uma jovem. E essa jovem, ela é filha de um homem chamado Jacó. Jacó, por sua vez, quando ele era criança, ainda no ventre, ele brigava, lutava com o seu irmão. E quando Deus fala à sua mãe, Deus fala assim: não se turbe o teu coração, não se preocupe, porque você está muito preocupada com a briga que há dentro do teu ventre, mas aí dentro de ti há duas nações. Porém, o maior servirá o menor. Deus não faz nada na face da terra sem antes anunciar a mim e a você. A mãe está sabendo que o maior servirá ao menor, sim ou não? Então, se eu estou sabendo que o maior servirá ao menor, e foi Deus que falou, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descansar o meu coração. Só que os filhos nascem, e quando os filhos nascem, o maior sai, que é o primogênito, Esaú, o segundo vem grudado no seu calcanhar. Aí dá-se o nome Jacó. Quando ele já está numa fase adulta para receber a bênção, ali a sua mãe então começa a fazer algo, elaborar algo, combinar algo com Jacó. E ela vai dizer assim, ó, está na hora do seu pai entregar a bênção. Isaac já está velho, está na hora dele entregar a bênção ao primogênito, a bênção que vai te levar, a bênção que vai te abençoar, a bênção que vai te exaltar. Mas era bem verdade que a Bíblia já diz que Jacó já era o escolhido de Deus. Jacó já estava nos planos de Deus. Mas agora a mãe vai querer dar um jeitinho. Sabe o que significa isso? Mãe super protetora. Mãe super protetora, ela não ajuda o filho, ela estraga o filho. Ela faz com que o filho, ao invés de se tornar uma tocha na mão do Senhor, ele se torna um cristal. Tudo quebra, tudo chora, fica enfermo consecutivamente, porque é bem protegido. Não pode colocar os pés no chão por causa dos micróbios. Ela não sabe que ele colocando o pé no chão, ele vai pegar a imunidade, ele vai crescer sadio, ele vai crescer forte. Mas ela é super protetora e ela vai proteger Jacó. Eu vou te ajudar a enrolar, enganar o teu irmão, enganar teu pai, vamos enganar todo mundo. Haja vista que a bênção é grande. E ali então eles elaboram algo e dizem assim, ó, você vai, pega a caça, traz para mim, eu faço cozido, você leva para o seu pai e ele vai te abençoar. Não precisa dar jeitinho naquilo que Deus já determinou, irmão. Não vai remendar aquilo que Deus já falou que é aquilo que é original para você. Não vai colocar remendo. Não venha fazer nada para interferir o agir de Deus. Se Deus já determinou na sua vida, vai acontecer. Se Deus falou que o teu filho vai ser isso, vai ser aquilo, receba. Aí você olha para os quatro cantos e não vê possibilidade. Aí Deus fala, eu não trabalho na possibilidade, eu trabalho na fé. E a fé é sobrenatural. A fé é para aquele que é maluco, aquele que crê naquilo que não existe, aquele que tem certeza nas coisas que se espera.
Isso é acreditar em Deus. Isso trouxe um prejuízo ao patriarca. E agora ele vai para a terra de Labão, e ali ele constitui 2 matrimônios. Do primeiro matrimônio, casado com Lia, nasce-se essa jovem chamada Diná. Um belo dia, Diná está olhando para um canto, olhando para o outro, e ela fala assim: aqui em casa é muito monótono. Aqui em casa é muito parado. São 12 homens correndo para lá e para cá, e eu aqui sozinha, sem companheira, sem nada para brincar, sem ter um amigo sequer. A casa do meu pai é muito monótona. Não está bom, não está legal, não estou gostando daqui. Aí então ela coloca um plano na mente, ela coloca um plano na sua cabeça, e ela diz assim: eu vou passear por aí. Eu vou dar umas bandas, eu vou ver o mundo, vou ver como é que ele é. E agora a Bíblia diz que ela vai de encontro, lá no Gênesis capítulo 37, no verso 1, a Bíblia diz que ela vai de encontro a algumas jovens e ali faz amizade. Com quem que nós estamos nos relacionando? Com quem os nossos filhos estão se relacionando? Com quem que eles estão conversando? Com quem que eles estão tomando conselhos? A Bíblia diz que lá no Salmo de 127 vai dizer assim: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. O que significa isso, irmão Cleves? Não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você correr atrás, não adianta você amarrar corrente e trancafiar dentro de casa, se o Senhor não estiver com os olhos como chama de fogo, olhando diretamente para os seus, você pode fazer o que for, que você não vai dar conta e nada vai acontecer. Então o que é que eu tenho que fazer? Você tem que estar ligado em Deus. Não somente no tempo da necessidade, mas constantemente, como já foi dito hoje. Se tu estiveres em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres, e assim será feito. Assim diz a palavra do Senhor. Mas você sozinho, com a educação que você dá, aí você olha para o teu filho, eu olho para o meu filho, eu olho para a minha filha, aí nós olhamos. Aí quem sabe nós possamos ter aquele orgulho santo, como diz lá fora, e dizer assim: nó, como é que ele é lindo, como ela é linda, como faz a obra, como ora, como jejua, como louva, como prega, como isso, como aquilo, como é educados os meus filhos. Diná tinha tudo isso, varoa, mas foi só tirar os olhos do pai e da mãe que o negócio começa a azedar. Até onde os teus olhos têm acompanhado os teus filhos? Até onde os meus têm acompanhado os meus filhos? Em dias em meio à tecnologia, a facilidade de comunicação, seja por áudio, por vídeo ou por mensagem, até onde tem chegado os nossos ouvidos e os nossos olhos? É por isso que a Bíblia diz: se o Senhor, Ele não edificar, nós somos dependentes do Senhor. E Ele disse assim: ó, é uma herança para você. E só quem entende de herança sabe que a herança, para alguns, é algo que não tem valor, sim ou não? De que forma, irmão Cleves? Porque não me custou nada, não me fez suar, veio de mão, e tudo que vem fácil, deixa crescer ao bel prazer. Mas corrige o teu filho, mãe ou pai, não, deixa rolar, é criança, não vai dar nada. Só que a Bíblia diz que aquele que ama o teu filho, ele corrige.
E aquele que não ama, deixa o bel prazer. Aí você diz assim, não, irmão, mas eu corrijo, eu amo, eu cuido, eu zelo, está tudo bom. Mas os teus olhos não têm chegado até ele na hora da necessidade, na hora do socorro. Aí a Bíblia diz que ela vai olhar para um príncipe. Ela olha para quem? Para um príncipe. Qual é a jovem que não quer olhar para um príncipe? Hã? Diga assim, mas é príncipe dos povos pagãos. Nem tudo que reluz é ouro. Com quem que vocês têm se relacionado, jovens? Com príncipe de Deus ou príncipes pagãos? Esse homem chamava-se Siquém. E agora ele vai olhar para Diná e vai encher os teus olhos. E como ela está fora da cobertura do pai, diga assim, é presa fácil. É presa fácil. E nessa oportunidade, Siquém a tem, a destrói, a desonra, causando assim uma grande tragédia na vida do patriarca. Na vida de quem? Do patriarca, do crente, do pastor, do presbítero, do ancião, do evangelista. Não existe classe eclesiástica para o inimigo entrar e fazer arruaça, desde que você dê motivo. Mas se você fechar as portas e você colocar na mão de Deus, eu tenho certeza que Deus é fiel e justo, amado, para guardar a sua casa, a sua sementeira, o seu entrar, o seu sair, os seus filhos, tudo quanto você possui. Mas como o mal leva outro mal, Jacó teve que passar por isso. Aleluia. Efésios 6, de 1 a 3. Tem como pôr, irmão, rapidinho, para a gente mudar o tema aqui? Vossos filhos, ou vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, porque isso é bom. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quantos de nós somos filhos? Às vezes, quando falamos filhos, às vezes nós estamos imaginando apenas jovens, mas todos nós somos filhos, ou fomos, se não fomos órfãos. Então essa palavra também é para nós, é para toda a igreja. E a palavra do Senhor é assim, ó, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Quer o segredo da longevidade? Honre ao seu pai, honre a sua mãe. Irmão Cleves, como é que eu vou honrar o meu pai? Como é que eu vou honrar a minha mãe? Dê crédito à palavra do pai, dê crédito à palavra da mãe. O seu pai levanta todo dia de manhã para ir trabalhar, te dá um cheiro, e quem sabe ele ora por você, quem sabe ele te dá um carinho, quem sabe ele faz um café para você, e ele te dá um conselho, vai trabalhar, volta cansado, e te dá um abraço, ou até te dá um cheiro, conversa com você, te aconselha, compra o que você precisa, e quando você acha que é gente, aí você não escuta mais o pai. Aí agora você quer escutar o amigo da faculdade, da escola. Não quer mais escutar. Isso é desonrar. É parar de ouvir. É como menear a cabeça. Ou dar de ombros. Em outras palavras mais fortes, desprezo. Mas não rejeite o teu pai e a tua mãe. Eu falo isso para pequenos e para grandes.
o tempo é árduo, é escasso. Vamos passar para o próximo tema, que agora eu quero falar de um outro episódio. E o episódio que me marcou e que eu quero passar para a igreja é o episódio de um jovem que não precisa olhar para o vizinho, não precisa olhar para os bens do outro, porque esse jovem ele tem tudo. E um dia ele fez como Diná. Ele olha para dentro da sua casa, vê ele, o pai, e vê o irmão mais velho. Aí quem sabe ele juntou a patotinha dele, aquele grupinho, e juntos combinaram, quem sabe, uma viagem, dizendo assim: vamos sair deste lugar. Esse lugar é tão monótono. E olha as conversas que aqui tem, são conversas tão atrasadas. Vamos partir para outra. Vamos ganhar outros ares. E quem sabe alguém fez da cabeça daquele jovem. Em Lucas capítulo 15 vai dizer que aquele jovem chega até o pai e diz a seguinte narrativa: pai, me dê a minha parte na herança. Filho rebelde, me dê a minha parte na herança, porque eu quero conhecer o mundo, eu quero ir lá fora, eu quero andar um pouco. Quem sabe o pai enche os olhos de lágrima e triste, ele reparte a parte do filho. Filho rebelde. O que é que se faz com o filho rebelde nos dias de hoje, em pleno século 21? Corrige? Larga para lá? Sabe o que fazia com os filhos rebeldes de outrora? Quantos sabe aqui? Pastor Adão sabe. Vocês querem saber? Vamos lá. Coloque aí Deuteronômio 21, 18 ao 21. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhe não der ouvido, ou seja, mesmo você emplacando ou direcionando a disciplina, ele não te der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão ele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar, para frente, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho, ele é rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão, para aí. Os pais estão reclamando para os anciãos que o filho não obedece, que o filho é rebelde e que é um comilão, é um beberrão, não trabalha, não ajuda a mãe, não ajuda o pai, ele não faz nada. Ou seja, os pais já não aguentam mais. Aí eu vou fazer o que com essa criança, com esse jovem? Segura aí. Hoje, não está traumatizado. Eu tenho que pegar o meu filho e pagar uma viagem para ele, para Orlando, para ele esfriar a cabeça. Pode ser algum bullying que ele sofreu na escola, ou quem sabe no trabalho que ele iniciou agora recentemente. O meu filho é tão amado, ele não era assim, mas agora ele está assim. O que será? Eu acho que eu não estou cuidando bem dele. Eu acho que eu pisei na bola lá atrás. Eu acho que eu deixei de fazer alguma coisa para o meu filhinho, o meu queridinho, o meu bebelô. Aí a mamãe passa a mão na cabeça e o papai vem e dá um abraço nos dois. Aí fica os três com cara de tacho. Ao invés de crescer, cai. Naquela época não era assim não, crente. 21. Então todos os homens da cidade o apedrejarão com
pedras. Tá bom para você? Até que e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Exemplo. Que palavra pesada, irmão Cléves. Pegavam seus filhos e levavam os anciãos e depois apedrejava? Sim. E tem mais trecho que mostra a mesma passagem em Êxodo, que eu não vou entrar agora. Então quer dizer que o meu filho vai morrer? Não, crente, ele não vai morrer. Ele já estava morto, você que não percebeu. Segunda Timóteo 3:20. Quer ver a morte hoje? A morte hoje é essa aqui, ó. Hoje não pode matar, glória a Deus por isso, mas a morte hoje, varoa, é espiritual. Preste atenção. 1 Timóteo 3:2. Convém, pois, 3:2. 2 Timóteo 3:2. Preste atenção. Porque haverá o quê? Homens. Que homens são esses? Diga, os jovens que cresceram. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a quem? Desobediente a quem? Ué, esses aí não foram apedrejados? Diga não. Esses aí são nós hoje. Nós não somos apedrejados, mas nós somos alcançados e alvejados por pedras espirituais, que vai derrubando, e quando vê, nós estamos na lona, e já não somos homens, e não somos mulheres, somos apenas um peso na face da terra. Pessoas ignorantes, amantes de si mesmo, que não obedece pastor, não obedece pai, não obedece mãe, não está embaixo de hierarquia, quando arruma um emprego não obedece o patrão, e quando obedece o patrão é meia boca, de uma forma mentirosa, dizendo até que chegou no horário, mas está mentindo. É uma bagunça total, é um morto vivo fazendo peso na face da terra. Quem são esses? Romanos 1:30, carta de Paulo aos Romanos 1:30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe. É tempo, dá tempo de mudar esse quadro. Ô irmão Cleber, mas peraí, isso aí é só para o mundano. Isso aí é só para quem não é da igreja. Eu conheço uma Bíblia que lá vai estar escrita assim, ó. Havia um rei, ou melhor, havia um sacerdote chamado Eli. E esse Eli tinha 2 filhos, e eles não eram rebeldes de uma forma mostrada, ele era um rebelde para dentro, e eles eram ladrões da casa do Senhor, e o pai via tudo, e não falava nada. Nos dias de hoje a palavra era essa, ele passava um pano. Ele aceitava o erro dos 2 filhos, a saber, Ofni e Finéias. Quer saber como é que a arca de Deus foi roubada da mão do povo de Deus e levada para a terra dos filisteus e colocada no templo de Dagon, aos pés de Dagon? Leia a palavra, você vai entender que tudo começou por causa de um homem chamado Eli, que não corrigiu o filho, não corrigiu o outro. Eles pecaram diante da arca. Aí Deus falou: eu vou levar a minha presença do meio de vocês, porque vocês não merecem a minha presença. Só que dentro dessa casa de Eli tem um garotinho chamado Samuel. Aí Samuel cresce dizendo assim: Ofni não é de Deus, Finéias não é de Deus. Quando eu crescer, eu vou ter família. E a minha família, pastor, vai ser uma super família.
não vai ser igual a de Eli, vai ser uma família poderosa, sabe por quê? Porque eu sou crente. Aí Samuel vira homem e casa. Quando ele já é velho, o povo fala: Samuel, tu é velho, nós não queremos você porque tu é velho. Aí Samuel, crente, sabedor, o que ele faz? Coloca os seus dois filhos, para reger o rebanho, para tocar a obra. Aí ele pega os seus dois filhos e coloca para dirigir a obra. Aí Deus olha assim e fala: como é que é, Samuel? Colocou seus dois filhos para reger a obra? Você eu conheço, com você eu tenho um compromisso, mas com seus filhos, nem sei quem são. O quê? Nem sei quem são. Aí Joel olhou para Abias e falou assim: não vai dar para nós, porque nós não andamos no caminho dos nossos pais, nós não fazemos conforme os nossos pais. Daí a palavra do Senhor que diz assim: filho não salva pai, e pai não salva filho. Samuel tentou colocar os dois filhos, não deu certo. Eli colocou os dois filhos, perdeu a arca. E agora nós estamos em Lucas capítulo 15, falando de um homem que perdeu um filho para o mundo. Sabe o que é perder um filho para o mundo, crente? Graças a Deus que você não sabe, nem eu. E nem há de nós saber. Mas deve ser triste você olhar aquela criança que você acalentou, que você deu remédio, que você foi para a farmácia de madrugada, que você comprou isso, comprou aquilo, de repente chega um e colocar uma palavrinha e levar embora. Deve ser horrível. Só que Deus é tão maravilhoso, que Deus é assim, Ele dá corda para a própria pessoa se enforcar. Você tem o direito de cair, você tem o direito de se matar, você tem um livre-arbítrio, faz o que você quiser, mas somente Deus está esperando uma coisa de você: que você se arrependa e volte para os braços do Pai. A Bíblia diz que o jovem caiu em si, e uma vez que ele caiu em si, ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá é o lugar da bênção, do mantimento, e de nada eu tenho falta. Se coloca em pé em nome de Jesus. Malaquias vai dizer que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se você tem algo com seu pai ou com seu filho, chega até ele neste momento. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Se tem alguma diferença, esse é o momento. É o momento de você entrar em comunhão com a sua casa. Se tem algum perdão assim a ser feito, por alguma palavra pesada que foi dito de uma forma errônea, chega até ele, chega até ela, e pede um abraço gostoso, e entre em comunhão novamente. Porque uma coisa é bem verdade: o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, adoramos ao Senhor.